Oi, Oi, Ângela. Cris, tudo bem? Nossa, olha que linda essa imagem atrás de você. Ah, olha, Mona Lisa aqui. E hoje eu estou de Você vermelho. viu? Olha Só para só, combinar tudo aqui, né? Tudo certinho. olha que coisa. Nossa, eu passei um pouco para ver melhor. É legal, né? Eu trouxe da Itália também, porque eu queria um símbolo que representasse, mas ela é super, né, contemporânea, ó, com barra aqui, com Sim, estrelinhas, lindíssima. código de barra bem Nossa, legal. Minha irmã também sim. entrou, Suzana, pessoal, Wilson chegando aí. Olá. Olá, boa tarde para vocês. Ângela, eu quero te agradecer muito pelo aceite. E a gente vai falar um tema super importante, bem atual, que muitas Sim, pessoas estão sofrendo com estresse nessa pandemia, né? E sim, como sim. esse estresse depois vira um transtorno. Se antes de virar um transtorno pós-traumático, a gente consegue trabalhar isso antes, né? Você pela constelação familiar, para não ter essa recorrência, né? Dessas situações traumáticas. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo para a Ah, eu gente conversar um também. pouquinho essa tarde. É uma tarde de sábado Então, uma e delícia, você né? dispôs o seu tempo, né? E o seu carinho aqui com a gente. Não, mas Obrigada. para mim é um prazer. Eu amo falar sobre esse tema. Você é uma pessoa muito querida também, que nós somos Obrigada. pacientes uma da outra aqui, então já validamos o Sim. nosso trabalho. E eu acho que o que você, quando você propôs, o que está acontecendo hoje, o que a gente pode ajudar hoje em dia, né? Além do nosso trabalho, agora fazer essa live para que possa despertar nas pessoas que existe um mecanismo, que existe uma terapia que a gente pode olhar, mesmo que haja um pós-traumático. Às vezes as pessoas falam assim, mas a pandemia não precisa terminar para que a gente possa verificar quais foram os sintomas que surgiram disso. Nós temos que lembrar que nós somos descendentes de imigrantes, né? Então é assim, a não ser que alguém seja genuinamente indígena, então tem toda uma imigração e que já há um pós-traumático tanto da imigração, depois das guerras, da Primeira Grande Guerra, da Segunda Guerra, da Guerra Civil Espanhola, que eu sou filha de espanhóis. Então, tem vários detalhes que nós já trazemos no nosso DNA, nas nossas células, esses A traumas. nossa E ancestralidade. sim, agora soma-se a tudo isso uma pandemia. Porque a gripe Sim. espanhola, quando acho que são 100 anos da gripe espanhola, então quer dizer, já havia um trauma do pessoal que já tinha tido, né, uma grande pandemia. Aqui, olha, o pessoal chegando também e falando, todo o pessoal que já está ligado, já conhece a constelação, né? Mas Isso, eu tô olhando aqui. para quem não conhece a constelação, é uma Isso. técnica de terapia breve que o que nós vamos olhar? Nós temos trilhões de células, 50% do DNA nós recebemos do pai, 50% recebemos da mãe, e por isso que eu disse, se nós somos descendentes de imigrantes, e às vezes as pessoas falam, ah, mas foi meu tataravô que chegou do pós-guerra, né? Mas muitas pessoas começam a ter, inclusive, traumas de migração, porque às vezes é do Nordeste, vem para o Sudeste, do Sudeste vai para o Sul. Então, há um outro tipo também de trauma, né? Então, eu acho que agora a gente vai olhar assim, tá, e como é que a constelação pode ajudar nisso? Quem criou a constelação foi o Bert Hellinger, um alemão muito capacitado, faleceu o ano passado e contribuiu até o ano passado com a gente, para que nós pudéssemos olhar de uma maneira expandida, nós pudéssemos pegar como se fosse uma visão. Aqui eu olho o que acontece, e quando eu olho através da constelação, eu olho daqui, de um outro lugar. Quando eu olho desse outro lugar, eu vejo mais. É como se eu pegasse um helicóptero e estivesse olhando para tudo isso. O que acontece quando eu olho para a história da minha família?
eu começo a detectar aonde que essa engrenagem ela está enterrada. E eu falo, olha, essa pecinha está faltando, a gente vai colocando, depois essa pecinha falta, coloca novamente uma outra. Por quê? Porque o Bert Hellinger, ele observa que existem 3 leis que, se nós rompermos, nós vamos ter um resultado negativo, né? Então, a primeira é respeitar a ordem de chegada na família, que quer dizer respeitar a hierarquia, então não posso trocar de lugar com ninguém da minha família. Inclusão, então todo mundo que nasceu na família tem o direito de pertencer, e esse nascer, nós temos que contar os abortos também, porque passou com a família, passou com aquela mãe no corpo 2, 3 meses, ou uma semana, ou 5 meses, então tem que contar para não alterar a ordem de chegada na família, e equilíbrio entre o dar e o receber. Então, e aí como é que age a constelação? É um reajuste de GPS interno. Então, todos esses traumas que a gente recebe juntamente com os dons, porque a gente recebe os dons, que pode ser um dom gastronômico, literário, musical, nós também recebemos os traumas. E esses traumas, meu professor, se perguntou como é que pronunciava, né? Onde eu fiz a formação na Itália. Chama Città della Luce, que é a Nossa, eu cidade falei da tudo luz. errado. Não, mas tudo bem, você falou como se lê, né? Sim. E assim, a cidade da luz, porque quando eu e meu marido, né, eu e o Wilson, a gente chega para fazer um curso de Reiki, eu me deparei com uma escola de metafísica. Então, que estudava o ser humano de uma maneira holística, né, como um todo. E ali aquilo me interessou não só ser praticante de Reiki, como eu fui apresentada para a constelação. Então, eu não conhecia a constelação aqui no Brasil. Por isso, minha formação inicial é na Itália. Depois eu volto para o Brasil e aí faço outra formação com a Simone Arrojo em São Paulo, com as especializações em desenvolvimento de carreira e direito sistêmico, que, juntando com o que eu havia aprendido, me deu uma expansão de visão também muito grande, né? E aprender sobre essa parte de metafísica foi muito interessante, que esse meu mestre, Humberto Carmignani, ele dizia assim, porque ele era neto de alguém que havia participado da guerra. Eu era filha de alguém que tinha nascido durante a guerra, então meus pais nasceram durante a guerra, eu sou a primeira brasileira da família, então nasci aqui, mas os meus avós foram para a guerra. As minhas avós ficam em casa aguardando, e a minha avó materna, ela dá à luz num dia de bombardeio. Então, olha o trauma que há nas células, né? Então, ele dizia, nós que nascemos diretamente, ou mesmo que passem 4 gerações pós-guerra, nós trazemos é como ele falou, como se a gente fosse um zumbi, sabe, de guerra. Nós estamos cheios desses traumas, e ele fala assim, só que agora o que nós vamos fazer com isso? Sim. E aí é que entra a parte da constelação, de tomar consciência que dentro da física quântica, tudo que é observado pode ser modificado. Então, eu começo a modificar o meu pensamento, eu começo a modificar o meu sentimento, e as células, elas recebem esse comando e elas começam a ter paz interior. Equivale, quando a gente faz uma meditação, o meu professor de yoga, ele fala assim, a meditação, ela inicia assim, ela começa, primeiro, lógico que você vai interiorizar, mas como é que você cala os seus pensamentos? Ele fala, não cala, você espaça cada vez mais. Então, você pensa, e aí, conscientemente, você pensa, fica alguns segundos sem pensar, já vem outro pensamento, ele fala, aos poucos você vai espaçando cada vez mais, isso vai trazendo paz. E o Bert Hellinger, ele diz, tem até um livro com esse título, No Centro, Sentimos Leveza. Que é esse centro? É o nosso lugar, é esse lugar que ele diz de força, de origem, do nosso nascimento. Então, é essa paz. Então, agora, nós, netos, bisnetos, tataranetos de pessoas que tiveram um grande trauma de guerra,
estamos enfrentando agora uma pandemia, que no início era um inimigo invisível, agora já um pouco mais estudado, um pouco, sempre com muito respeito, mas agora já não precisamos pensar nele como algo para ser retirado da nossa vida, porque nós vamos conviver com ele. Sim. Então, aí é que eu acho que é interessante a gente olhar para essa parte do pós-traumático. O que acontece agora? Desde o primeiro dia que foi detectado o isolamento, né? Porque não foi um lockdown mesmo nosso, mas foi um isolamento. Desde o primeiro dia, eu estou fazendo constelações. Então, quando você falou da live, né, Cris, eu falei assim, olha, pode ser no final de semana, que é o que eu reservei para lives e para eu poder divulgar o curso que eu fiz, só que agora fecharam, né, as vendas, que depois eu volto novamente a divulgar, que era o curso de constelação e os arquétipos de Jung dentro da constelação. Então, constelação arquetípica, que eu havia aprendido na Itália. Por quê? Porque as pessoas, elas falaram assim, eu não quero parar de fazer constelação e não quero parar de estudar, porque eu tinha grupos em andamento, né, no meio de tudo isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz todos os dias trabalhando, né, online, agora já voltei presencial, já há um tempinho. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter grandes problemas, mas não era o vírus. Olha que interessante, Cris. Eu fiz, assim, né, muitas mesmo, todos os dias, desde do final de março até agora, todos os dias, com várias constelações. Ninguém veio fazer a constelação por causa do vírus especificamente. Olha, o vírus está me enlouquecendo. É que esse fechar em casa, essa insegurança, ela trouxe... Que gera uma instabilidade emocional grande. Sim, ela trouxe os traumas da nossa família, por isso que cada um reage de uma maneira. Você pode ver, nossos amigos, alguns estão com medo, no início tinham medo que faltasse comida, então é um trauma de guerra, que não tinha alimentação. Outros ficaram com medo de perder o emprego, então a parte financeira é a que foi, que impactou mais. Algumas pessoas ficaram com medo de morrer, mas eu percebi que menos morrer e mais impactados com a mãe ou o pai que possam morrer. Então, quer dizer, é um trauma do que? Eu não falei das minhas avós, meus avós vão para a guerra. Um bisavô meu, ele não voltou da guerra, então, quer dizer, há um certo temor de algumas pessoas quando não voltam da guerra. Outros é assim, eu tenho medo de voltar à ativa depois. Muitas pessoas já começaram a criar a síndrome do pânico, porque falaram assim, agora eu me sinto segura em casa, eu não tenho mais coragem de sair. Então você viu que não até para voltar, ter essa retomada ao trabalho, né? Sim. Gera também um esgotamento, tanto emocional, físico, que você acaba tendo as reações físicas, por estresse de eu estou fazendo o processo certo de desinfecção, eu estou contaminando alguém, não estou contaminando alguém. Eu vou contar que nas duas primeiras semanas que eu voltei ao trabalho, porque meu trabalho é um contato extremamente direto com o paciente, eu chegava em casa extremamente esgotada emocionalmente e sem forças, de tanto estresse emocional ali, de saber se os processos estavam sendo feitos corretamente, se eu estava falhando em algum processo, né? Porque você estava em alerta. Como isso impacta? Você ficou em alerta. Aquele som da guerra que dava aqueles toques de recolher, ou se não, um som que vinham aviões que iam bombardear tal, era aquele estresse contínuo. O nosso era, nossa, pega a máscara por aqui, não, coloca, tira toda a roupa, chega, já põe tudo na lavanderia, tal. Isso no início. E aí, não que as pessoas fossem negligentes depois disso, mas é que começa a ficar algo tipo centralizado, mas normal, porque a normalidade também é algo muito questionável agora, mas
já não tão desesperador, já não criando uma neurose em cima de uma neurose. Porque Sim. senão é assim, como eu ouvi uma pessoa falando, eu coloco álcool gel na mão, só que como eu coloquei a mão no No frasco de álcool dispenser. gel, então eu já passo outra vez porque eu coloquei a mão ali. Aquele desespero total, então eu falo, peraí, espera um pouquinho. Porque, e o que é mais interessante é que a gente respeite as pessoas da maneira com que elas vão interpretar isso, né? Mas só que eu não sei se você percebeu, Cris, e vocês aqui que estão, se vocês perceberam, as pessoas elas querem ser respeitadas unilateralmente. Contanto que você não passe o vírus para mim, que você faça isso, que você. Mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que não estão falando de irresponsabilidade, mas dentro das normas, ela não está neurótica, ela é tida como uma pessoa que ela não se importa com as outras pessoas. Isso é unilateral. Isso não é Sim, respeito, sabe? É assim, olha, contanto que você faça da maneira que vamos supor que uma família tem um pânico generalizado de se a pessoa bocejar, ela acha que ela vai pegar um vírus. Aí uma outra, como a ferida profunda dela não é esse de morte, e é sim a parte financeira, ela vai levantar uma bandeira de voltar ao trabalho, porque eu preciso pagar os boletos, eu preciso pagar as contas. E aí essa sim. outra pessoa, ela quer ser respeitada, mas ela não respeita também quem tem a ferida profunda financeira. Uhum. Não, mas aí você vai me matar. Eu falo, mas então, você entende que é algo muito delicado e não existe verdade absoluta? Sim, porque para cada família tem uma impressão diferente, Sim. né? Que a gente carrega. Ângela, eu queria que você também explicasse um pouquinho. Nós somos constituídos de 50% da mãe e 50% do pai. O que esse pai traz para nós e o que essa mãe traz para nós? Porque É. também fica até mais fácil da gente interpretar os comportamentos nessa pandemia. Sim, é assim, o Bert Hellinger, ele diz assim, ó, valores são iguais, o pai e a mãe têm o mesmo valor, porque nós temos a mesma porcentagem, e a vida só consegue gerar uma vida porque os dois têm a disponibilidade, e vem então o feminino e o masculino. Aí a gente vai um pouquinho além no estudo e vai para a antropologia. Então ele diz, a gente fala sobre yin e yang. Nossa, olha, hoje eu tô com yin e yang aqui, ó. Então todo mundo tem esses dois conceitos do yin e do yang, que é feminino e masculino, que é o acolhimento e a força. Então, mesmo que seja uma mulher forte, a essência feminina dentro da antropologia, ela veio com essa parte de acolher, ela vem com essa parte de intuição. É algo assim que algo mais suave, mas o masculino, ele vem com a força. Então, ele vem com a força do guerreiro. Então, na antropologia, os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam nas cavernas. Por quê? Porque fisicamente ela é constituída para gerar uma outra vida. E caso ela esteja de 5, 6 meses, ou ela esteja um pouco mais pesada, e vem alguma fera, vai atacá-la. Então, ela tem que estar protegida. Então, muitas pessoas protegiam a parte feminina dentro da caverna. E os homens agressivamente, mais guerreiros, eles vão para caçar. O que acontece hoje, na parte contemporânea? Hoje, as mulheres saíram para caçar também, e os homens diminuíram essa parte de agressividade para que pudesse haver um equilíbrio. Então, nessa hora de tomar pai e mãe, o Bert diz assim, olha, na sucesso financeiro, você tem que tomar a mãe e o pai de maneira equilibrada, por quê? Porque o dinheiro entra pela mãe, a criação da vida. Dinheiro é algo energético, ele não é físico, não é só a cédula, né? Então, Ela. é algo energético. Então, é assim, você está em contato com a criação da mãe,
E o pai não é sair da caverna, explorar e ter essa força. Então ele diz assim, seu dinheiro ele vai ficar com você e expandir através da força do pai. Então, nesse momento de pandemia, o que eu vejo não são pessoas preocupadas se vão estar com o vírus ou não, mas todas estão vindo sempre com a ferida profunda, que é ou eu estou do lado do meu pai, ou da família do meu pai, ou da minha mãe, ou da família da minha mãe. Por quê? Porque se eu opto por um, eu não vou me sentir completa nunca. Então, o que acontece? A pandemia, o vírus, ele vai me apavorar, porque eu não estou forte, eu não estou completa. Eu não estou como se fosse assim, blindada. Eu estou no meu lugar e eu estou bem. Sempre está faltando alguma coisa, né? Então, é muito interessante a gente tomar esse pai e mãe na mesma proporção, porque daí é assim, olha, todo mundo tem yang, mas eu nasci, né, mulher, você é mulher, então o meu marido tem yang, nasceu homem, então a gente respeita essas características, eu posso me tornar uma mulher forte e ele pode se tornar um homem com sensibilidade e intuição. Mas a gente tem que respeitar essa parte de que a criação de um outro ser vai ser no nosso corpo, vai ser no útero. Então é esse, eu aceito a vida que veio dos meus pais, principalmente eu ter ficado 9 meses no útero da minha mãe, e aí eu começo a poder dar um espaço para que alguém possa nascer. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não vou ter filhos. Eu sei, mas um projeto é um filho. Uma missão de vida também é um filho. Então, para que você seja completa no geral, você também tem que olhar para essas duas partes, de tomar pai e mãe. Agora, o que acontece? Muitas pessoas faleceram, né? Esse vírus especificamente, ele ataca as vias respiratórias, né? A gente fala de pulmão, então a gente remete à tristeza. Então, no início, as pessoas estavam falecendo, é uma observação minha, tá? Ninguém precisa concordar, mas assim, estavam falecendo dessa pandemia, do vírus, tal. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu tive, e comecei a ter notícias de pessoas jovens, assim, tipo entre 25, 30, 40 anos, de moços que faleceram. Acidentes de carros, coisas assim que a gente não pensava, outro tipo de doença que não necessariamente Covid. E aí eu comecei a olhar, falei, olha, na minha percepção, o resquício que pode haver da época de guerra, quando eu estou emaranhado, quando eu não estou no meu lugar 100%, eu estou emaranhado com a minha ancestralidade, eu posso ter mudado de papel e, de repente, eu deixo, quer dizer, vamos supor, se eu fosse um menino, né? Deixo uma namorada viúva, eu deixo uma noiva viúva. Eu soube de N casos, assim, pessoas jovens que deixaram um filhinho de 1, 2 anos, pessoas que iam casar, daqui uns meses o moço morre, o outro de 25, acho que 25 anos também acabou falecendo. E aí eu olhei e falei assim, nossa, dentro de uma pandemia, como nós estamos mais observadores, como a gente está mais introspectivo, a gente começa a olhar o todo, começa a ligar alguns pontos. Eu não estou falando que isso existe em todo o mundo, estou falando que ao meu redor eu comecei a observar já não mais o vírus, mas sim uma consequência até mesmo de uma história bem longínqua que mostra, porque o Bert diz assim, até que a gente não observe e dê um lugar no coração para essas pessoas, nós vamos repetindo esse padrão. E a Suzana falou, nossa, é verdade, muito jovem mesmo, né? Então, não sei se todos passaram por isso, mas estão acontecendo, começando a acontecer algumas coisas paralelas, porque é como se tivesse aberto uma tampa e agora a gente está olhando para o todo. Uhum. E não só isso, né, Ângela? Eu
aqui também, no meu entorno, eu até esses dias atrás eu estava conversando com o Juliano, falando, eu nunca dei tanto meus sentimentos como eu estou dando esse ano. E não só por Covid. Então, Então, parece que há exato. uma limpeza geral, tipo, não sei como pode colocar assim, mas parece que, não sei se a gente fica mais sensível a esse olhar, e é uma, realmente, que você falou, a gente consegue ver o geral, né? Ver o quanto outras pessoas também estão falecendo, jovens, Sim. crianças, né? Por conta de outras coisas. Então, Cris, você falou uma coisa muito importante que você nunca tinha dado tantos pêsames, né? Os meus sentimentos tão seguido e parece que há uma onda, né? A minha Sim. professora aqui do Brasil, a Simone Arrojo, ela falava sobre o luto. Ela falava assim: quando os nossos ancestrais não puderam viver o luto, às vezes nós vivemos por eles os lutos. Porque às vezes, até mesmo através de um animal. Às vezes você tem uma cachorrinha desde que tem 10 anos e passa quase, né, uma vida com ela, 15 anos, tal, e quando falece aquela cachorrinha na família, há uma comoção, um luto, porque todo mundo fica de luto, porque é uma companheira, um companheiro, né, tanto quanto da família. Mas algumas pessoas, elas entram num luto tão forte, tão paralisante, que ele cura. Então é assim, Uhum. nós, assim, tanto falando tantas vezes meus sentimentos, vivenciando tudo isso, aqueles trilhões de células que nós temos, elas estão às vezes vivenciando um luto que não foi vivido naquele momento. Por quê? Porque, como no meu caso, meu bisavô não volta para casa, então não teve um funeral. Não Uhum. teve esse meus sentimentos. Então falece a esposa, o filho tal, sem nunca ter enterrado um pai. Então, às Uhum. vezes, você vai a um enterro e você entra numa crise gigante e você fala, nossa, mas nem era tão ligado a isso. Uhum. Mas aquela pessoa. Mas é porque naquele momento eu estou vivendo um luto que minha família não viveu. Então agora é Sim. como se a gente tivesse, igual aqueles filmes, né, que a Suzana, minha filha, ela mora em Cannes e agora tem aquele cemitério do dia D que os ingleses, canadenses e americanos vieram salvar a Europa, né? E aí morrem muitos soldados e tem aquele cemitério que é um jardim com muitas cruzes brancas, tal. Então é assim, é como se nós estivéssemos olhando para os mortos da nossa família. Gente Uhum. jovem, crianças que às vezes num bombardeio morrem ou que sai correndo e a mãe nunca mais acha, porque naquele desespero. Então, para cada pessoa, numa hora de uma pandemia, de uma grande catástrofe, vai vir uma experiência diferente. E aí, o que, Uhum. que a constelação ela consegue trazer? Ela traz essa paz interior. Porque quando eu não vivi o luto, como eu ouvi, eu acho que eu vi a Bianca aqui falando um oi também, minha sobrinha, minha mãe, tá todo mundo, o pessoal O aqui. Wilson fez uma colocação boa também agora, que o meu Pode correu falar. aqui, eu não consegui ler. Ele É, escreveu: acho que o mundo todo está olhando para a quantidade de mortes, que hoje é menor, mas que estávamos olhando, mas que não estávamos que não olhando. estávamos Eu acho, olhando. eu acho que essa é a conotação mesmo, né? Sim, aí a Suzana disse, é muito bonito esse cemitério, eu não gosto desses lugares, mas as cruzes brancas do mesmo tamanho dão muita paz. Então, essa paz que às vezes as pessoas encontram nesse tipo de cemitério ou nesse luto que a gente vive, é o que o Bert diz, quando as nossas células, elas param de dar um sinal para a gente, param de ser o luminoso, sabe? Mostrando assim, olha,
precisamos olhar para alguma coisa que não foi olhada na nossa ancestralidade. Então, às vezes, como a Suzana falou, ela foi ao cemitério e deu uma paz, e eu estava falando da minha sobrinha. Então, um amigo muito próximo dela, que havia sido namorado, faleceu recentemente. Eu vi minha sobrinha, chorou, mas ela chorou assim, copiosamente. Quando ela estava fazendo isso perto da gente, sem a gente poder ajudar muito, eu olhei para ela, o meu inconsciente falou assim, nossa, chama abuela, vovó em espanhol é abuela, né? Abuela Pietra, não, peraí, Petra em espanhol. Petra, ela não chorou o meu bisavô. E é como se, aquele momento, a Bianca pudesse chorar alguém da nossa família. Então, esse grande amigo dela deu uma oportunidade, porque o dele é uma outra história, então ele está vivendo um outro sistema familiar, e ele passa por isso, e a família passa por isso. E o nosso sistema familiar, por estar próximo, porque aconteceu comigo, com a minha irmã, porque a filha, né, da minha irmã e a minha sobrinha choraram tanto, nós nos impactamos. Então, quer dizer, curou algo em nós também. Sim. Então, a constelação, ela traz isso. Então, o Bert diz, no centro sentimos leveza. E essa leveza é para que eu possa dar o próximo passo, para que eu possa ir além, para que eu possa sair desse emaranhamento, não trocar mais de lugar com ninguém aqui na minha família, sabendo que cada um tem a sua história, cada um tem a sua evolução. Então, é assim, ó, vamos supor, Ângela, quando começou a pandemia, minha mãe está assistindo aí, né? Então, ela é prova, ela, 82 anos, mora sozinha em Araras e tal. E eu falei para minha mãe, daí eu falei para ela assim, espanhol é forte, né? Falei, eu sei que eu sou direta, né? Então, mas eu falei assim para ela, mas você quer morrer ou viver? Aí ela em espanhol, eu quero viver. Eu falei, então tá bom. Porque a gente sabe, a gente respeita o vírus, ele existe, mas existe a parte psicossomática. Então ela falou, quando ela decide fazer isso, qualquer coisa que acontecesse dessa pandemia para frente, a gente sabe que não é por uma opção de que não quisesse viver. Então, emocionalmente estava bem. Caso acontecesse com qualquer pessoa dentro da pandemia de fechar o ciclo, de cumprir uma missão, na minha família, não estou falando que todas as famílias sejam assim, mas na minha família a gente fala, ok, sim, cumpriu a missão, sabe? Então a minha Suzana Yes, eu quero viver também. Então eu acho que quem faz os cursos comigo, né, da parte de arquétipos, eles já sabem isso, que isso é uma tônica, e mesmo nas constelações em grupo, eu decido viver. Sim. Então, se eu decido viver... É uma ressonância isso. Exato. A Cida, eu também. E é isso mesmo. Então, o que acontece? O vírus, ele também respeita. Porque assim, olha, eu fiz o curso de biodecodagem, né, que é ver os códigos, né, do nosso DNA, do francês Christian Flechet. E ele fala assim, olha, se eu coloco a mão no fogo, eu me queimo. Se você coloca a mão no fogo, queima. Cada um de vocês aqui coloca a mão no fogo, queima. Um vírus, eu pego, eu tenho um sintoma, você pega, tem outro sintoma, outro pega, tem outro sintoma e falece. Então, aí tem o psicossomático também. Sim. Porque senão era assim, eu pego, eu tenho uma dor de cabeça... Seria igual para todos. Você pega, você tem uma dor de cabeça e tá tudo bem. A gente vai lá e vai tratar isso. Mas por que cada um vai reagir de uma maneira? Porque tem a parte psicossomática. Então, é muito interessante olhar a constelação por esse ponto de vista, né? Eu vou dar um depoimento nessa semana, porque eu faço constelações. O pessoal fala constelação familiar sistêmica. Todas as constelações são sistêmicas, porque são sistemas familiares. Mas existem os sistemas da parte profissional, de empresas. Então, eu fiz essa semana, a moça falou assim, olha, é recorrente que eu sofra um assédio moral sempre nas empresas. E ela falou assim, né, fui contratada agora no meio da pandemia e aconteceu outra vez.
Eu falei assim, você é descendente de qual nacionalidade? E a pessoa me olha assim, nós não vamos conversar sobre as empresas? Eu falo, sim, a empresa é um sintoma. A empresa é o outdoor luminoso. Ah, eu sou descendente de portugueses e espanhóis. Dentro da Europa, essas duas, e italianos também, mas o que a gente estava olhando mais forte eram os portugueses e espanhóis aqui. Eu falei, dentro da Europa, a economia mais devastada é a de Portugal e da Espanha. Depois, em terceiro lugar, ainda vem a Itália, mas ela dá um salto, né, para quando chega na Itália. Eu falei, quais eram as nacionalidades das empresas nas quais você sofria assédio? Ela falou, Alemanha, Estados Unidos, mas Estados Unidos ela falou que ela quase não sofreu, Japão. Eu falei, mas ela falou assim, mas eu tive lá um desconforto com uma pessoa que eu trabalhei, e nos outros ela recebeu um assédio forte e moral. Eu falei, você está entendendo o que é assim, ó? Você vem, às vezes, de uma cultura na qual a autoestima não estava bem resolvida, não teve um grande desenvolvimento. Quando há uma outra parte que é uma potência, ela pode falar para você que aqui tem um problema para resolver. Quando a gente foi olhar, dentro da ancestralidade, havia uma demissão sem justa causa, haviam problemas ali que essas empresas fizeram com que ela olhasse para isso. E ela começou a chorar muito naquele momento e deu aquele alívio. Minha prima disse, a Alemanha sempre é um problema, nem sempre é um problema nessa área, porque assim é que nós temos uma parte de judaísmo dentro da nossa ancestralidade. Mas a Alemanha é uma potência. Eu só trabalho com constelação porque um grande alemão se dispôs a mostrar para mim, decodificar, resumir toda uma física quântica dentro da psicanálise. Quando a gente morou fora do país, era uma empresa alemã que estava financiando tudo isso para o Wilson. Era como se houvesse um equilíbrio. Você entende assim, ó? Eu venho com um sobrenome que tem o judaísmo que eu descobri depois, né? Que tem esse nome. Então, um alemão vem e compensa. A terceira lei não é equilíbrio. Então, o nazismo deu um problema generalizado para a humanidade e o judaísmo sofreu, só que não existem vítimas dentro da física quântica, sempre 50-50. Eu fui beneficiada por um alemão. O Wilson é descendente de italianos, e aí depois uma empresa alemã o leva para fora do país, inclusive para ir para a Itália, para tirar a cidadania. Então, há uma compensação. O problema é quando você resiste. Mas ela trouxe uma fala que é muito comum, que é a do julgamento. Não é? E é uma coisa que também a gente pode ter esse olhar, né? Por quê? Porque a ferida dentro das nossas impressões. Sim, porque a ferida está muito, assim, não é recente, é como se aquela ferida fosse cultivada ainda por uma parte da família. Então, olha para o outro, tipo, como um algoz. Mas ele não é um algoz, ele é só um instrumento para que a gente possa evoluir. Mesmo que a gente sofra. E quanto mais apegado nós estivermos a um pensamento, a um sentimento, mais dói. Então, aí parece que o outro... É por isso que quando você está no campo morfogenético, você sai dali sem os julgamentos, né? Porque você consegue olhar numa outra amplitude, numa outra dimensão, tudo aquilo que está acontecendo. Sim, eu falei para a moça também, eu falei, olha o quanto você aprendeu nessa empresa alemã. Sim. E aí eu coloquei nos bonequinhos, quando eu faço, né, as constelações individuais, coloquei um bonequinho representando a Alemanha e pedi para que ela agradecesse. Sim. Porque ele não estava ali à toa. Porque você consegue resolver os conflitos quando você tira o seu próprio julgamento. Sim, você consegue ter uma visão mais clara das coisas. Vem essa paz interior que eu falei antes, né? Então o Wilson disse aqui, a Alemanha também é o berço dos florais e dos remédios frequenciais e quânticos.
E interessantíssimo que o Wilson tenha trazido isso dentro da Città della Lute. Nós nos formamos também em Florais e Bar, né? Nós tínhamos um professor que era engenheiro nuclear, eu não lembro direito como era a nomenclatura que ele dizia, mas ele tinha um autoconhecimento, então estudamos as plantas de maneira profunda. Aí, um dia, quando eu estava fazendo tratamento com você, Cris, você falou assim, e quem cuida de você, né? Aí eu falei assim eu falei, olha, eu tomo os florais quânticos, que são os frequenciais, né? E a osteopatia, para que eu me equilibre, e eu tomo esses florais quânticos. Então, é muito interessante que aí eu já estava tomando os florais normalmente, e aí quando eu conheci através da Dani Bortoleto os florais quânticos, né? Que ela diz que são florais para que pudesse passar no Brasil para que pudesse ser aprovado, mas ele é um frequencial, né? Que ele vai na frequência do seu órgão e tal. Aquilo me fez equilibrar. É muito interessante olhar por esse lado também, sabe? Então é bom. A Dani vai estar comigo também numa próxima live. Ah, e ela é muito fofa, porque o que acontece? Eu fiz essa semana e eu falei para ela: olha, eu estou tomando os florais e muitas vezes eu preciso fazer esse detox das células. Eu fiz aquele detox dos pés, né? Porque eu falei assim: eu preciso para que as células fiquem limpas, para que eu possa absorver. Então, tudo isso, na minha concepção, tem muito a ver com constelação. Porque quanto mais livre eu estiver de conceitos que me travam, que me intoxicam, mais eu fico livre para ter o melhor da constelação, o melhor das terapias, melhor de tudo que há na vida. Sim. Muito bom. E é verdade essa frase que eu vou falar, que tudo que incomoda muito no outro está dentro da gente? Sim. Isso se chama célula espelho. Porque assim, eu só consigo... Fala um pouquinho pra gente. Eu só consigo reconhecer em você, Cris, algo que eu tenho dentro de mim. Porque se eu não conheço algo, eu nem sei reconhecer aquilo. Então, uma vez eu entrevistei, eu também trabalhei em TV fazendo reportagens, né? E eu entrevistei o Rubem Alves e ele dizia assim, ele disse, eu só consigo reconhecer o belo no outro quando eu tenho o belo dentro de mim. E aí eu vou para a constelação, estudar a física quântica, e aí ele diz essa mesma coisa. Então, eu só estou com alguém de outro sistema para que eu possa somar e aprender cada vez mais, ou eu possa ser curada, como nesse caso da Alemanha. Então, assim, o que acontece? Hoje eu reverencio todos os dias, além da minha ancestralidade, eu reverencio o Bert Hellinger, porque ele me deu uma expansão muito ampla, assim, uma visão muito ampla de vida, e aí eu falei assim, eu tenho que agradecer, e é um alemão. Sim. E olha que interessante, eu nasci em São Paulo, no bairro da Liberdade, né? Meus avós vieram da Espanha, e todos os espanhóis foram para os outros bairros onde tinha uma aglomeração de espanhóis, o meu avô foi para a Liberdade, então fui para um bairro oriental. E quando minha mãe foi ter bebê, né, que eu fui nascer, que eu nasci lá e já vim para o interior, né, para Araras, a minha mãe disse que era um alemão e um japonês, que os dois fizeram o parto. E aí eu falei, olha a Alemanha outra vez aqui. Sim. Então essa parte de reconhecimento é isso mesmo, Cris, é a gente reconhecer o nosso e reconhecer no outro. E todo excesso é uma falta? Olha, dentro da constelação, ele diz assim, toda falta, ela vai exigir uma recompensa, uma recolocação. Então, como a segunda lei, ele fala sobre a exclusão, então até mesmo se você vai tirar um órgão, se você vai tirar amígdalas, ele vai haver uma compensação depois. Então, todo esse excesso, ele está ligado, sim, à falta, mas eu queria fazer o inverso antes, mostrando assim, olha, primeiro nós vamos olhar o que foi excluído, né? Então, o que acontece? Não é uma regra,
mas é uma observação de muitos, de milhares de casos que o Bert Hellinger observou, e aí eu posso dar também o meu testemunho fazendo tantas constelações, né? Então é assim, às vezes quando há uma ausência paterna, um rompimento de amor paterno, normalmente vai haver um vício. Então pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser videogame, pode ser compras de sapatos, pode ser sexo, pode ser vícios. E quando há essa falta da mamãe, falta de amor materno, essa interrupção, pode haver um excesso de quilos, então, tipo, ou pode haver obesidade, ou ao contrário, anorexia, bulimia ou refluxo. Eu não aceito essa parte do nutrir. Então, ele não é fechada, não é totalmente fechada a frase, mas ela tem várias nuances para a gente poder estudar. Sim. Interessante, né? Sim. Super Olha a sincronicidade, eu e você usam o mesmo termo. Nós estamos no mesmo campo morfogenético aqui, né? Essa parte Não, é e quando você interessante. teve uma hora que você começou a falar, eu comecei a arrepiar inteira aqui. Ai, meu Deus. Então, mas esse arrepiar é quando a nossa alma não é conotação religiosa, né? O nosso eu, ele encontra ressonância naquilo que está falando. Então, por isso que muitas vezes um estudo que é bom para mim, às vezes não faz tanto tipo uau para você. E às vezes para você é algo que não faz para mim. Então, por quê? Porque às vezes não encontra ressonância. E o que nós fomos falando aqui encontrou essa ressonância em você. Porque quando a gente arrepia, chora ou a gente suspira, é a nossa alma falando: ai, que bom que encontrei esse caminho para poder caminhar para esse lado. Sim. Nós Muito temos bom. um pouquinho mais de 10 minutos para a gente Certo. conversar aqui. E eu, a gente perdeu muitas pessoas, né, com essa pandemia. E muitas famílias foram afetadas com a perda, com o luto. O que isso traz na constelação, né, para essas milhares de pessoas que ficaram viúvos de seus familiares? Então, quem não estava aqui no começo da live, então eu posso repetir agora aqui, falando que nós precisamos olhar por que falece nesta família e não nesta família. Por que para esta foi algo trágico, inclusive quando vê na televisão, ela nem conhece aquela morte e ela fica traumatizada. Porque isso foi uma oportunidade para observar o que estava faltando naquela família. Principalmente, no meu ponto de vista, é vivenciar esse luto. Sim. E aí você vivencia esse luto e você começa a dar um lugar no coração. Eu sei que é difícil, mas tem que dar um lugar ao coração ao vírus, porque ele veio para paralisar o planeta. Algo maior, que algumas pessoas chamam de Deus, os cientistas chamam de Criador, tem algo para ser olhado nesse momento, né? Então, todo mundo parou e fez uma introspecção. Então, temos que dar um lugar a tudo que nos irrita. Não existem culpados. Eu sei que não precisa acreditar em mim. É só o meu ponto de vista dentro da física quântica e dentro dessa lei que é ação e reação. Ou eu acredito na ação e reação, eu colho o que eu planto, e eu tenho livre-arbítrio para plantar o que eu quiser, ou eu vou sair por aí atirando, fazendo, como você falou, do julgamento. Porque o julgamento não vai sanar ninguém. O julgamento, ele não vai trazer paz interior. Aquela morte vai ser em vão. Porque só vai trazer, nós vamos trazer o desespero daquelas mortes de guerra. Agora, eu tive o falecimento da uma prima da minha mãe, né? Minha mãe é 82, acho que ela é 85 anos.
Ela havia dado entrada no hospital para fazer uma cirurgia de intestino, e no hospital ela pegou o Covid enquanto se recuperava e faleceu. Sim. Nós conversando em família, a gente sente a falta dela, a gente vive o luto dela, mas na nossa parte, que eu digo da minha mãe, meus irmãos tal, e uns primos, a gente não fica procurando. Ai, até meu primo falou, e se eu tivesse mandado para outro hospital? E se tivesse falado? Eu falo, então, são essas coisas que deixam a gente em looping. Sim. Então, tipo, se eu tivesse... Essa palavrinha ser é muito ruim, é muito negativa. É o se e o mas. Olha, eu concordo que você não... Vamos supor que você use máscara, mas eu não quero que você use máscara lá no edifício. Esse mas é assim, ou eu concordo ou eu não concordo. O mas, Sim. eu estou querendo manipular se você vai pôr a máscara no elevador, se você vai pôr a máscara no corredor, eu estou querendo manipular. E o C é assim, o Bert diz assim, se você estiver no seu lugar, no dia de hoje, se você estivesse entrada, não existe C. Não existe. Você está aqui, agora. Essa é a lição. Sim. Esse é o aprendizado. Então, é assim, eu respeito, inclusive, se as pessoas quiserem ficar culpando os outros, não tem problema. Só que isso não gera paz interior e não gera evolução. Você fica Ângela, um passinho para frente e 2 para trás. Sim, a frase Deus esqueceu da humanidade numa hora dessa, o que você acha disso? Olha, eu nunca estive tão próxima de Deus como quando eu comecei a fazer constelações, eu comecei a entender o que realmente é Deus. Eu acho que é tão amplo que dentro da física quântica, Einstein já tinha tentado explicar dentro da física quântica, e agora eu entendo. Se há uma lei de ação e reação, se eu colho o que eu planto e eu planto o que eu quero, e ele faz essa lei para que a gente possa evoluir individualmente como sistema familiar, se eu acho o melhor engenheiro do Vale do Silício, eu acho assim, nossa, o cara é the best. E Deus é centenas de milhares de vezes mais inteligente, mais importante que ele não poderia fazer um plano que desse errado. Sim. Ele deu livre-arbítrio. Então ele não esqueceu, não. É que ele simplesmente deu pra gente o livre-arbítrio, só que a gente às vezes não sabe ler as regras. É igual um celular, você compra um celular, tem 200 funções, usa 10, você está achando que está abafando, e tem um monte ainda para a gente aprender. Então, assim, o Bert mostra pra gente, de uma maneira muito delicada, que não é aqui que está punindo. Não, ele não está punindo, ele está dando oportunidade de evolução. Sim, de transformação. E eu, assim, com a pandemia, os primeiros 15 dias eu fui igual todo mundo, a gente fica lá parada, verificando o que era, o que está acontecendo, e depois só bola para frente, porque faz parte da evolução, faz parte da minha visão. E se eu estou aqui, eu estou à disposição de Deus, eu estou à disposição que eles chamam do campo, né? Eu estou à disposição do campo para ajudar, né, dessa maneira. Então, todos os dias eu acordo e falo o que eu posso fazer. Então, através do meu estudo, através do meu trabalho, eu me coloco à disposição. E eu vi uma vez um pastor falando, porque hoje eu não tenho religião e tenho todas, eu acho bárbaro isso. Hoje o pastor chegou e falou assim, eu senti, quando eu fui viver a minha missão, eu senti assim que Deus falou comigo, cuida dos meus que eu cuido dos seus. Eu falei, caramba, que forte. Que poder. Me deu agora até um nozinho na garganta aqui, porque é isso. Eu acho que muitas vezes nas constelações, Cris, bom, primeiro que não é religião, constelação, né? É comprovado pela ciência, nós estamos falando de energia que está armazenada na sua célula. E muita gente vem e me questiona,
sobre algumas coisas. E eu falo, olha, o que eu ouvi do Bert e da minha professora Simone Arrojo é que nós recebemos os pais certos para a nossa evolução. Então eu não vou questionar Deus. Não, mas aí, Ângela, você é uma pessoa passiva. Não, é porque dentro da física... Independente da situação, né, Ângela? Desses Dentro da pais. física quântica, são os pais perfeitos para a sua evolução. Sim, Aprender o que fazer e o que não fazer. sim. Não sei E se quando você ficou, né? consegue mudar a condição e entender também da hierarquia, isso fica bem mais claro, né? Sim, e ele diz assim, se você estiver trocando de lugar com alguém que está aqui, ele é muito maior que você, ele veio antes, ele tem uma dose de força para resolver aqueles problemas. Se eu troco de lugar, eu não tenho essa força para resolver esse problema. Então, é assim, às vezes, existe, né, um ditado popular que muito ajuda quem... Não, muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, é assim, deixa cada um com a sua força. Porque o Bert diz que é um pensamento muito infantil eu querer fazer flexões para os meus pais. Eu vou fazer flexão de braço para o braço dele ficar forte. Não existe essa transferência. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente só ajuda quando há uma necessidade e quando solicitado, né? O Wilson falou que minha prima tinha falado, Deus te deu sabedoria para passar tudo isso para os outros. Acho que eu. Não, e eu agradeço, porque é assim, ó, Eva, o que acontece? As lições estão aí todos os dias para a gente aprender. Tem gente reclamando de excesso de live. Eu falo, mas nunca tivemos materiais tão ricos e tão maravilhosos à nossa disposição. É só não assistir. Sim. Né? Então é assim, os cursos estão aí para a gente fazer lá fora ou Cursos aqui. gratuitos, né? Oferecidos por várias universidades também. Então, eu acho assim, bárbaro. Então é assim, como disse a minha amiga, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então depende que lado a gente tá. Mas é porque... Aí a pessoa vem, mas, olha a palavra, mas é porque você não passou o que eu passei na infância. Aí o Bert diz, tá, foi na infância, quantos anos você tem agora? Então vamos olhar para isso e vamos resolver? Cida disse gratidão por mais essas informações, aprendo muito. A gente aprende um com os outros. Temos um aqui, minutinho né? aqui. Eu agradeço, então. Eu que agradeço, Ângela, o seu carinho de estar aqui com a gente. E agradeço a todos que assistiram a live. Eu fiquei muito feliz, porque eu já queria fazer essa live, já fazia um tempinho. E agora deu tudo certo. Acho que tudo tem o seu tempo, né, Ângela? Sim, e Cris e todos que participaram, muito obrigada por toda a confiança. E vamos pensar nisso, cada um fazendo a sua parte, a vida fica mais leve.